Vai ver que eu que não tô vendo bem. Porque já tem relato de um estádio inteiro ver, né? Um estádio estádio, tem, por exemplo, um caso pesquisado pela Força Aérea Brasileira, onde mais de 400 pessoas viram de um colégio, os professores, mas aí é que tá. Os alunos. A minha questão é a seguinte. E foi fotografado. Mas viram o quê? Mas existem, por exemplo, recortes de jornais, alguns fatos que foram mencionados ao longo da história antes da era moderna dos discos voadores. Eu trouxe alguns aqui, por exemplo, na Gazeta Oficial do Império do Brasil de 1846, conta um caso, aqui ó, de avistamento no Rio Paraguai visto pelo Leverger, que era um cara da Marinha Brasileira, 1846. Aí eu trouxe um outro aqui, ó. Uma luz misteriosa move-se no morro. Em Minas Gerais, 1939. Aí é que é o meu negócio, aí que cara. Pega o... Não, aí é que pega, entendeu? Porque é o seguinte, cara. O céu, cara. São pouquíssimas as pessoas no mundo, entendeu? Aliás, muito astrônomo, cara, nem sabe direito o que acontece no céu, entendeu? E aí o cara fala assim, uma luz estranha se move no céu. Cara, isso pode ser milhões de coisas. Pode. Até ser uma nave alienígena. Você tem, aí para você afirmar que é uma nave alienígena e provar que ela é alienígena, você vai ter que eliminar tanta coisa antes, mas tanta coisa antes, cara. E assim, se você ir cada vez mais pro passado, as pessoas tinham menos informação ainda. Menos informação. Por exemplo, hoje se você pegar uma pessoa e colocar ela para ver o céu, dificilmente ela vai saber se, quando passar alguma coisa no céu, ela vai saber o que que é. Ela não vai saber se aquilo é um satélite, ela não vai saber se é a estação espacial, se é o Hubble, se é a estação chinesa, se é um fenômeno meteorológico, se é um fenômeno atmosférico, se é uma combinação dessas coisas todas. Uma outra se é o coisa... satélite Starlink. Se é Starlink. Outra coisa, cara. A pessoa fala assim, nossa, aquilo lá tava rápido pra caramba. Ela não tem essa noção, cara. Qual é a sensação? O ela que não pode tem. dar a sensação de que então, tá rápido demais? O que pode dar pra ela? Ela vai comparar com coisas que estão paradas normalmente, entendeu? Ela compara, hoje em dia, compara com avião, mas né? mesmo avião. Com helicóptero. Ó, todo mundo sabe disso aqui. Às vezes, dependendo do ângulo que você tá do aeroporto, você olha o avião, parece que o avião tá subindo assim, ó. O Lito até fala, né? Ah, não existe avião que sobe na vertical. Não, tem gente que fala, eu vi o avião subindo na vertical, eu tenho certeza. E por que é essa impressão? Perspectiva, cara. A perspectiva, a falta de orientação que você tem, principalmente quando o céu está muito azul. Quando o céu tem nuvem, você não vê. Se você ficar na mesma posição aonde você viu o avião subindo na vertical no céu azul e for lá um dia que tiver nuvem, você vai ver que ele não está na vertical. Porque aí você tem como comparar. Entendeu? A nuvem tá te dando assim... A nuvem te dá uma referência. Agora, se o céu tá todo azul, você não tem referência nenhuma. Então, essas coisas de... Ah, fez zigue-zague, fez... Cara, isso aí pra mim, e não só pra mim, não. Hoje, o pessoal que estuda isso, eles estão eliminando. Tanto que até a própria NASA falou, cara, relato, esquece todos, cara. Porque relato, cara, você não tem como você confiar num relato. Não tem como, entendeu? Eu posso falar, cara, eu tava vindo pra cá e eu vi uma luz passando ali em cima da marginal. Era uma luz amarela, vermelha, assim, assado. E aí? E se você tiver 2.000 testemunhas e com o depoimento coincidente em cima daquilo e, segundo as características, não fosse, por exemplo, atribuído a um fenômeno astronômico, meteorológico... Mas como que eu vou saber que não era? Então, por exemplo, esse aqui envolveu 2.000 pessoas em 1939. O fenômeno foi visto vários dias e numa posição baixa, num morro em São José del Rei. Então, mas aí eu quero... Agora, eles não sabiam o que era, não falaram que era disco voador, mas, por exemplo... Porque aí é foda, cara, porque uma luz misteriosa pode ser 1 zilhão de coisas pra tua luz misteriosa. E pode muita gente ver também ao mesmo tempo. Pode muita gente ver, e tem aquela outra coisa, cara. Dependendo da comunidade, quanto menor a comunidade, isso ainda é mais grave. Porque assim, eu chego ali e falo assim, caramba, cara, olha aquela luz lá se mexendo. Aí você vem, fala aqui, Vilela, tá se mexendo, cara. Aí você vai ficar olhando e fala, caramba, pior que tá se mexendo mesmo. Aí vem outro e fala, caramba, tá se mexendo. Nessa aí a gente junta fácil, cara. Se a gente sair aqui na rua, a gente junta em 5 minutos umas 40 pessoas que vão falar que tem algo mexendo no céu e que não tem absolutamente nada se mexendo. Ah, para.
Acontece, cara. É uma isso coisa aí, de pertencer a um grupo. De pertencer a um grupo, de falar, caramba, cara, se tá todo mundo falando, eu é que vou ser o diferente, cara. Entendi. De jeito nenhum, eu concordo com essa galera aí, entendeu? Vai ver que eu que não tô vendo bem. Porque já tem relato de um estádio inteiro ver, né? Estádio, tem, por exemplo, um caso pesquisado pela Força Aérea Brasileira, em Lins, onde mais de 400 pessoas viram de um colégio, os professores, mas aí é que tá. Os alunos. A minha questão é a seguinte, e foi fotografado. Mas viram o quê? Viram um objeto voador não identificado. Aí não mas era um objeto? Falar. Era um objeto voador não identificado. Por quê que eu falo isso? Por exemplo, no livro que eu te presenteei, tem nessa região mesmo de Biúna ali, pousos dessas naves, onde ficaram marcas, e a aeronáutica investigou isso e detectou, inclusive, alterações no solo no pouso dos objetos voadores não identificados. Então, por exemplo, embora eu concorde em parte o que você está falando dos relatos, né? Os relatos pode ser alguma coisa incipiente, pode ser influenciável por outras pessoas dessa forma. Ou aí, pode ser muito tá detalhado, que pra mim aí é pior ainda. Como assim? O cara fala, não, cara, eu vi, ele virava, ele mexia, ele rodava. Quanto é muito detalhado, aí você acha mais preocupado. Eu acho também, cara. Porque é o seguinte, cara. As pessoas, todos nós temos um viés, cara. Entendeu? E temos referências que a gente carrega. Eu tenho a minha bagagem do exatamente. Se eu sou cristão, eu tenho toda uma bagagem de imagem. De interpretação. Se eu sou um cara que lê muito, que assiste muito filme, ou se eu sou um cara do campo. Exatamente. Tá. Tudo isso influencia, entendeu? Tudo isso influencia. Então, eu concordo, assim, em parte, que os relatos, alguns podem não ser confiáveis, mas a gente não pode descartar também totalmente os relatos na ufologia. Embora a ufologia hoje, ela não vive só de relatos, vive também de provas, de evidências físicas, de radarização, de documentação. E assim, se a gente for pensar que os militares hoje estão empreendendo tempo, dinheiro, e já há bastante tempo que fazem isso, então é porque alguma coisa tem ali. Agora, talvez a gente não tenha ainda as respostas corretas para esse fenômeno. Está sendo estudado. Os Estados Unidos criaram lá agora um escritório, né, a ARO, né, e que tem o Kicker Patrick, né, que é o diretor. Ah, sim, tem. E ele está lá estudando, embora eu entendo que muita coisa dentro desse nicho, né, da ufologia, metamateriais, ultramateriais, quando chega na mão de algum departamento desse e tudo mais, os caras estão mais interessados em pegar essa tecnologia e usar de alguma forma. Porque ninguém é burro, né? Nenhum país assim, vai pesquisar e usar bilhões de dólares. Por exemplo, o Biden lá, ele colocou na parte de inteligência, inclusive de OVNI, 850 bilhões. Foi destinado agora, bilhões de dólares. Então, assim, você não coloca e aporta um orçamento tão gigantesco desse se não tem alguma coisa. A NASA, por exemplo, ela se manifestou agora, né, recentemente, falou 4 horas lá assistindo aquela porcaria, perdendo meu tempo, né, esperava alguma coisa a mais, mas a NASA esconde também, e ficou evidente para mim que a NASA ali, ela não queria perder o time, porque a qualquer momento pode acontecer alguma coisa, em termos de revelação de vida extraterrestre, de alguma forma, não sei se bactéria ou alguma coisa mais elaborada, e a NASA não quer ficar para trás. E não só da NASA, mas também desse departamento que foi criado, os caras, é isso meio que o Edson falou, os caras querem ter múltiplos sensores. Então tudo bem, cara, considere o relato, mas no caso de relato, só voltando no relato para terminar, eles querem bolar uma maneira, um protocolo de como relatar tal fenômeno. Tá. Entendeu? Entendi. Então não importa, cara, o cara pode ser o mariner mais foda do mundo, o SEAL, pode ser a tiazinha no cara, interior. Tem que ter um jeito de relatar isso pra gente ter noção. O relato tem um outro grande problema, porque você falou de militar, né? Quando a gente fala de militar, o relato tem um outro grande problema, que é o estigma. Como entendeu? Assim? O estigma é o seguinte, às vezes o cara pode ter visto alguma coisa, só que ele não vai falar. Por quê? Porque ele pode falar, cara, você deve estar com algum problema psicológico, vamos te afastar aqui, vamos te colocar para tratamento. Piloto também. Sim, piloto também. Então existe o estigma do relato. Isso aí é muito estudado na ufologia, que é o estigma do relato,
entendeu? Entendi. Então a pessoa ela fica com medo de relatar algo que ela viu por conta da que ela vai ter, da discriminação. discriminação ou da represália que ela vai sofrer e tudo mais. Agora, tudo isso é culpa da década de 70, que qualquer pessoa que via alguma coisa, mesmo que fosse real, era taxada de louca. Então, e a imprensa... Isso aí eu não concordo também não, E a entendeu? imprensa... Não, de taxar a pessoa de qualquer coisa pela ter visto. Porque é o que você Ela falou, viu, a pessoa acredita. Ela viu, cara. Agora, vamos sentar Então, com ela, mas- vamos ver que condição que você viu. Aonde você tava? Igual a gente tava falando do Raibola. Ah, não, eu moro aqui no interior de São Paulo, Araras aqui e tal. Pô, Araras, cara, tem muita plantação, plantação de cana. pra caramba, Como é. que era? Ah, não, tinham acabado. Aí você vai conversando com a pessoa, vai entendendo a situação aonde ela teve aquele avistamento do que ela relatou. Aí sim, eu discordo do pessoal que sai. Ah, não, isso é um maluco, não sei o que. Não, porque eu acredito, cara, a pessoa não vai inventar também. Não entendeu? vai. Tem relatos de pessoas simples que são tão críveis ali, você fala, pô, meu, a pessoa realmente experienciou alguma coisa. É. Você vai, por exemplo, no interior de Minas, ou São Paulo, qualquer lugar.